A graça e a paz, meus amigos. Deus abençoe a você, sua família. Deus te abençoe. Um prazer imenso recebê-lo aqui. Meus irmãos, eu queria deixar aqui três coisas para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu queria iniciar aqui falando da primeira maneira. Primeiro, algo que a gente pode estar fazendo para ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é primordial na vida de um cristão, a prioridade dele é viver cheio do Espírito Santo de Deus. E aí você me pergunta, tem como viver cheio do Espírito Santo todos os dias? E eu digo sim, tem como sim. Mesmo sendo falho, podemos viver cheios do Espírito Santo. E eu tenho três coisas aqui que eu vou te dizer. Bom, duas delas estão no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Palavras de Jesus. Uma delas é vigiai. Primeira coisa, irmãos, para que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus, é vigiai. E vigiar significa o quê? Tomar cuidado com os laços do diabo e da carne também. Nós devemos vigiar para não cair nas tentações, porque nós somos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Está lá em Hebreus 12. Então devemos vigiar para não cairmos no laço do diabo. Porque ele tenta a todo momento fazer a gente pecar para que, pecando, a gente se esvazie do Espírito Santo. Porque o pecado, ele faz o homem se esvaziar do Espírito Santo. Então, primeira coisa é vigiar. A segunda coisa, que no mesmo versículo, Jesus ele diz, orar. Um cristão que não ora, ele vai ter dificuldade de ser cheio do Espírito Santo. Então, orar é uma coisa que o cristão deve fazer todos os dias na sua vida. Orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, de madrugada. O cristão ele deve ter uma vida de oração. E oração também quer dizer comunhão com Deus, comunhão com o seu Criador. Então a oração, ela não quer dizer que você tem que orar de joelhos. Você pode orar dentro do seu carro, você pode orar montado na sua moto, na cozinha, fazendo uma comida, no seu trabalho. Você pode orar no banheiro. Oração, irmão, é você conversar com Deus. Então todo cristão deve ter essa prática de orar para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o cristão que ora, ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E a terceira coisa está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. A Bíblia diz, não extingais o Espírito, e Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo, essa palavra extingar quer dizer apagar, abafar. E a tradução disso é a seguinte coisa. Eu já vi vários tipos de interpretação, mas a que eu entendi melhor é essa. Quando Paulo escreveu não extingais o Espírito, ele estava querendo dizer a seguinte coisa. Não apague o Espírito Santo da sua vida, as atuações do Espírito Santo. Porque o cristão que tem o Espírito Santo, ele sente desejo de perdoar, de obedecer à palavra de Deus, ele sente o desejo de ler a Bíblia, ele sente o desejo. O Espírito Santo provoca em nós o desejo de fazermos aquilo que agrada a Deus. E quando a gente extingue o Espírito Santo de Deus, a gente abafa ele, apaga ele e não deixa ele atuar na nossa vida. Porque o Espírito Santo é o que produz as boas obras. A Bíblia chama ele de consolador. Quando você sente uma vontade imensa de perdoar, e aí você fala, mas aquela pessoa não merece, você está extinguindo o Espírito Santo na sua vida. Quando você sente aquela vontade de ler a Bíblia, você está com vontade, você fala, hoje eu vou ler a Bíblia, e aí de repente você fala, mas eu estou tão cansado. Cuidado, você pode estar extinguindo o Espírito Santo. Porque o Espírito
ele nos ajuda a fazermos aquilo que agrada a Deus, a obedecermos a Deus, os seus mandamentos, a louvarmos a Deus. Sabe quando você entra no teu carro e aí você vai ligar o rádio, ao invés de você escutar algo que te leve para mais próximo de Deus, você vai e coloca numa estação lá que não tem nada de Deus e está te afastando de Deus. Nisso você está extinguindo o Espírito na sua vida. Então não extingais o Espírito Santo. Isso quer dizer, dei lugar a Ele. Porque o Espírito Santo quer atuar na nossa vida de várias maneiras, meus irmãos. O Espírito Santo, ele quer fazer grandes coisas através da nossa vida aqui na terra. Então, essas 3 coisas eu deixo para vocês. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o seu povo, que o povo de Deus continue em oração, em vigilância, e também dando lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer nos encher e também quer nos usar. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.